Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, este é o nosso último comentário do ano, porque o ano novo se aproxima. E nós que fazemos o portal jogoaberto.com queremos desejar aos nossos milhares de telespectadores e leitores do mais sério portal de notícias deste país, porque nós não temos compromisso político com ninguém, a não ser com a verdade acima de tudo e com os nossos leitores, fazendo o jornalismo que todos queriam ter no seu lar. E agora tem. Abram o portal jogoaberto.com e vejam ideias, projetos, notícias, tudo pelo crescimento e pelo desenvolvimento do nosso país. O portal jogoaberto.com ele foi criado para primar pela verdade, pela dignidade jornalística, porque nós fazemos jornalismo com as teorias, com os ensinamentos do nobre e saudoso professor Maurício Azedo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que foi o nosso divino mestre. Mas vamos ao nosso comentário político de hoje. Brasileiros, que notícias boas, que notícias excelentes, promissoras. O Brasil começa a deslanchar na sua economia, na geração de emprego, no pequeno crescimento do PIB, mas crescendo, tentando agora derrubar os juros por decisão política. O Brasil, aos poucos, começa a se encaixar. E se o país não se encaixou melhor, foi devido à omissão do Congresso Nacional, relapso, preguiçoso, um Congresso que só começa a trabalhar na terça-feira à tarde e quinta-feira, a partir das 17 horas, os parlamentares já começam a voltar aos seus estados. Eu queria fazer um apelo aqui, dizendo ao senhor Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e é o presidente do Congresso, quando ele se reúne, Câmara e Senado, e ao senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Vocês não são os donos nem do Senado e nem da Câmara. Vocês vão para a televisão dizer que isso ou aquilo não passa. E quem são vocês para falar em nome de todo o Senado e de toda a Câmara Federal? Ora, a Câmara Federal tem mais de 500 deputados. O Senado são mais de 70 senadores. Por que a opinião de um senador tem que prevalecer? Será que você, Rodrigo, está dentro da cabeça de cada deputado? Será que o senhor Alcolumbre, está dentro da cabeça de cada senador? Porque vocês podem dizer que a matéria é complexa, não é? Ela vai gerar polêmica, mas que é uma decisão que quem vai decidir é o plenário da casa, presidentes, porque todo plenário de qualquer congresso, de qualquer parlamento, ele é soberano. Daí porque ser contra esse comportamento do presidente do Senado, que parece uma vedetezinha fogoso nos corredores, falando como se fosse o dono do Senado. Vocês não são o dono do Congresso. Vocês apenas presidem os trabalhos da casa e administram a casa. Mas o voto é livre, cada senador tem o seu pensamento livre, o seu direito de ser contra, de votar ou de não votar. Do mesmo jeito, na Câmara dos Deputados. Eu fui parlamentar 12 anos e eu sei o que é servir à pátria, o que é servir ao Estado e o que é servir à sociedade brasileira. Infelizmente, saí da política porque eu não concordava com os 10%, com os 20% de obras que todo político vai atrás para poder comprar votos e fazer a sua reeleição. Eu preferi sair da vida pública porque, como jornalista, eu era um parlamentar que me elegia pelo voto popular. Quando virei governo, o governo desgasta o parlamentar, porque você tem que ser fiel ao seu partido, e às vezes o seu partido erra, o seu governo erra, e você paga por ele, eu preferi sair. Mas vamos falar do Brasil? O Brasil melhorou. Nós estamos encerrando este ano de 2019 com novas esperanças,
com a certeza de que 2020 será o ano da esperança, da renovação, do crescimento, do desenvolvimento que tanto almejamos. Da geração de emprego que já começou, já são mais de 12 milhões de novos empregos. Gente, isso é muito importante, isso é salutar. Para o Brasil começar a se desenvolver realmente, precisa que o Congresso Nacional, Senado e Câmara votem as reformas que estão passando de forma preguiçosa e irresponsável pelo nosso Congresso Nacional. Nada justifica que em um ano de governo, que um ano de trabalhos legislativos, Senado e Câmara tenham aprovado somente das reformas do novo governo, somente a reforma da Previdência. E já no final do ano, deixando ainda de fora estados e municípios que estão lutando, trabalhando para se adequar ao projeto federal de Previdência. Não adiantava o Brasil continuar com esse projeto de Previdência que nós tínhamos, porque ela ia quebrar, ia ser uma derrocada. E nós iríamos sofrer a mesma coisa que a Grécia sofreu quando seus aposentados enfiavam o cartãozinho no caixa do banco e não tinha dinheiro para a sua aposentadoria. Hoje, o governo de Bolsonaro consertou isso. Você, brasileiro, vai ter a sua aposentadoria garantida, porque agora a aposentadoria ela vai ser feita de acordo com a nova perspectiva de vida do brasileiro, que é de 72 anos para homem e de 79 anos para as mulheres. Agora sim, a Previdência vai andar a passos largos para poder atender melhor aos nossos segurados. E sobre economia, o Brasil vai começar o ano dependendo de reformas importantíssimas para poder se adequar aos países desenvolvidos. Queda dos juros. A queda dos juros do cartão de crédito começou, mas começou suave, tem que começar forte. Derrubar para os parâmetros europeus, para os parâmetros do primeiro mundo. Da mesma forma, a queda dos juros do cartão de crédito. Não podemos continuar. E tem mais. Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados que mais sofrem, com 60 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de compra e venda por força de estarem dependurados no cartão de crédito e no cheque especial. Ministro Paulo Guedes deu uma porrada nesses juros do cheque especial e do cartão de crédito. Mande os bancos chamar quem está endividado no cartão e no cheque para negociar, com prazos módicos amplos, para que o cidadão brasileiro, para que os 65 milhões de brasileiros possam voltar ao mercado de compra e venda. Aí, consequentemente, eles voltando ao mercado de compra e venda, a roda gigante da economia vai girar, o comércio vai vender, a indústria vai produzir mais, vai gerar emprego na indústria, no comércio, os números vão crescer, o PIB vai crescer, o ICMS vai crescer e, consequentemente, os fundos de participação, o FPE dos estados e o FPM dos municípios também vão crescer. Aí, a nossa economia vai começar a estabilizar. Assim, o país voltará a começar a crescer, a gerar mais emprego, a gerar mais crescimento econômico. Gente, o Brasil tem tudo para se desenvolver, porque nós não dependemos somente de exportação. O nosso consumo interno é maior e muito do que nós exportamos. O nosso país é gigante. Só o Norte e Nordeste consome mais de 60% do que produz o Sul do país, as grandes indústrias. Outra coisa que tem que acontecer no Brasil, presidente Bolsonaro: descentralização da riqueza, descentralização das indústrias. O imposto da indústria, o IPI, tanto faz a indústria estar em Manaus, como no Rio Grande do Sul,
como lá no Acre, toda a venda da indústria vai para o bolão federal que gera o Fundo de Participação dos estados, o FPE, e dos municípios, o FPM. Daí porque o apelo que estamos fazendo, acabar com essa história de concentrar as indústrias, como fizeram com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Hoje, capitais belíssimas, mas com favelas no meio dos edifícios, porque a pobreza sai do campo sem condição de sobrevivência, porque não tem um pedacinho de chão para plantar, e vai sofrer na cidade grande, onde ele degenera toda a sua família, vira uma esculhambação, o termo é esse mesmo, uma esculhambação total. Olha as favelas das grandes capitais brasileiras, êxodo rural, devolva essas famílias para a sua origem, para o seu estado de origem, para o seu habitat, lá para onde ela nasceu. Dê um pedaço de chão para ela plantar e produzir e gerar riqueza para essa família. O que falta no país são projetos sociais, presidente Bolsonaro. Dê irrigação no campo, deixando o homem no campo. Onde não tiver rio perene, fora um poço tubular. Botar uma estratégia, uma caixa d'água para armazenar água e fazer a irrigação por gotejamento. Gera emprego, gera riqueza, gera renda. Porque o pobre do Nordeste só tem terra, um pedaço de chão para se enterrar. Mas ele não tem um pedaço de chão para produzir e para plantar coisa nenhuma. Campos sociais irrigados para manter no campo o homem do campo, a família do campo, que sai do Nordeste em caminhões chamados de pau de arara para tentar sobreviver no rico sul do Brasil. Descentralizar a riqueza também deverá e deve ser meta prioritária do presidente e do governo de Bolsonaro. Olha, é o nosso comentário de hoje, desejando àqueles que nos acompanham semanalmente um final de ano tranquilo, de paz, de amor, de prosperidade. E um ano novo, trazendo para todos nós brasileiros uma política econômica que estabilize o sofrimento da família brasileira, que tire o sofrimento da família brasileira, que voltemos a ter emprego, riqueza, desenvolvimento, progresso, PIB cada vez maior, agricultura organizada, cooperativismo, enfim, um país que dê aos brasileiros a felicidade que há muito tempo eles perderam devido à roubalheira implantada no país. O dinheiro que era para atender as famílias pobres eram roubadas por empresários, por empreiteiros, por políticos venais para os seus bolsos. Por isso, brasileiros, que eu acredito na mudança, que eu acredito nesse novo Brasil. Não é porque seja de Bolsonaro, é um novo governo, fosse de quem fosse, seja de quem seja, de qual partido. O importante é que juntos nos unamos por um Brasil melhor e por um povo mais feliz. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, do jeito que você gosta de ouvir e acompanhar. Tchau e até o próximo domingo.